de 2 trilogias da Alta República, eu tô arrasada. Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos à Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E nesse vídeo nós vamos explorar os mundos de uma galáxia muito, muito distante. A Alta República foi um período no universo de Star Wars que chegou muito na dele, como quem não quer nada, mas roubou a cena. Apresentando uma nova perspectiva sobre a República e a Ordem Jedi, o período também trouxe um inimigo à altura dessas organizações. E depois de muitos altos e baixos, nós temos o encerramento da fase 1 da Alta República com o livro Horizonte da Meia-Noite, lançado pela Universo Geek. E se você tá curtindo a nossa viagem pelo universo de Star Wars, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim você não perde nenhum conteúdo da Dimensão Cultural. Olá! General Kenobi! Horizonte da Meia-Noite é o terceiro livro da trilogia jovem da Alta República e nos leva para uma aventura diretamente no planeta industrial de Corellia. Por essa eu não esperava. E eu gostei muito da ideia de explorar mais esse planeta que é tão importante na saga, mas não aparece tanto no audiovisual. Aqui, os mestres Jedi como Akvitos e Kantan Sai são enviados para liderar a investigação junto com os seus padawans Riff e Ren. Só que, ao longo das investigações, mestres e padawans se separam e os mais jovens se unem a uma jovem especialista em segurança pessoal para se infiltrarem na elite de Corellia. O que nos rende momentos sensíveis e muito bem-humorados. Claro que os mestres vão optar por caminhos mais diplomáticos e no final as investigações de ambos os lados se cruzam. E revelam que as tensões políticas de Corellia, que parece ser um problema bem regional, é muito maior do que eles pensavam. E é óbvio que quando falamos que é muito maior é porque os Nihil estão envolvidos. Confesso que ler Horizonte da Meia-Noite depois de ler A Estrela Cadente esfria um pouco o ritmo da Alta República. Mas A Estrela Cadente superou as expectativas, terminou de um jeito sensacional e seria difícil mesmo chegar à sua altura. Até porque os livros jovens trazem histórias mais simples e leves em comparação à trilogia adulta. Mas o terceiro livro da trilogia jovem é melhor do que o segundo, que é o Fora das Sombras. Então eu acredito que a fase 1 da Alta República termina de um jeito muito bom, com toda a gravidade do cenário sendo vista pela perspectiva dos padawans, o que traz um olhar muito mais esperançoso em relação aos desafios que estão por vir. Sem falar que alguns personagens concluem a sua história, enfatizando assim o debate interno de muitos Jedi sobre o caminho da Ordem e a sua postura diante da Força. Bom trabalho! Esse livro traz uma história mais tensa para os personagens mais jovens que se viram obrigados a amadurecer mais cedo diante dos desafios da vida. Isso tanto para os padawans quanto para os membros da equipe de segurança de Corellia. Em meio ao conflito, são os jovens que começam a questionar o sentido de se fazer planos quando se tem tantas incertezas. Começam a perceber como a vida é tão efêmera ao encararem mais perdas do que eles pensavam que poderia ocorrer. Compreender e lidar com o caos era parte do trabalho deles, mas ninguém falava abertamente sobre a morte. Por isso, quando o conflito chega até eles, a morte parece se espreitar por todo lado. Enquanto isso, os mestres vivem os seus próprios desafios e incertezas. Eles discutem sobre como os padawans são o seu maior desafio, o enigma que eles precisam solucionar, os melhores professores que eles poderiam ter. Já que mesmo sendo mestres, eles ainda têm muito a aprender sobre o universo e as relações interpessoais. E esse núcleo foca na ideia de que ser um Jedi não é deixar de sentir, mas controlar os seus sentimentos. Um Jedi sente medo, além de ter que se perdoar caso erre em seu caminho. E assim, nós temos um mestre Jedi que no passado já teve o seu momento de conflito em relação a que caminho seguir e precisou se afastar da Ordem Jedi para poder se encontrar. E isso é muito importante, tanto para nos aprofundarmos na história do personagem, já que conhecer o seu passado é muito legal, quanto para compreendermos melhor a Ordem Jedi e as pessoas que fazem parte dela. Não é só porque eles são cavaleiros da paz, foram destinados a isso, que eles precisam seguir esse caminho às cegas sem nenhum questionamento. Às vezes, sair do seu caminho significa se encontrar. O que acha que Padmé faria se estivesse no seu lugar? Cumpriria com seu dever. E o Yoda ensina para esse Jedi que o futuro é enganoso e ninguém sabe o que vai acontecer. E é aí que temos outro ponto positivo nesse livro, que é o Yoda, claro. Mas cadê o Yoda de fato, que sumiu e só é mencionado desde o primeiro livro dessa fase? Ele não aparece em nenhum momento de todo esse conflito com os Nihil pra me deixar doida. Mas calma, que existe um encerramento para essa questão tão urgente para os fãs da saga. Afinal, Yoda não pode simplesmente desaparecer porque ele tem 6 filmes para participar nos próximos séculos. Muito bem, comandante. Me traga uma nave.
Um outro ponto que foi debatido aqui, que também já foi discutido em outros livros da Alta República, é a ligação com a Força. Como ela é apresentada em cada personagem e como é vista por outros povos da galáxia. Isso é muito importante, nem todos consideram a Força da mesma forma ou acham correto os Jedi se conectarem a ela. E vemos isso na relação entre Jedi e civis. Como a galáxia é enorme e existem pessoas de todas as origens possíveis com os pensamentos mais variados. Acho legal porque os Padawans começam a ter noção da grandiosidade do universo em que vivem e saem da bolha que cresceram. O livro também traz um pouco mais sobre a história da galáxia e essas informações são apresentadas através de um personagem que se encanta e adora estudar naves antigas. A partir daí é destrinchada a importância dessa nave, em qual evento foi importante e por que parou de ser fabricada, nos entregando mais detalhes sobre uma galáxia muito distante. O que nos leva a mais informações sobre Corellia, um planeta que nós já temos muito conhecimento em relação à sua história na galáxia, mas que ao mesmo tempo ainda traz uma aura de mistério. Porque nunca nos aprofundamos de fato nos assuntos corellianos. O planeta sempre serviu como fábrica de naves, mas não conhecíamos os detalhes de suas estruturas, até agora. Corellia possui um sistema político considerado tolo e ganancioso que faz Coruscant parecer eficiente, o que é muito. Só por essa informação já podemos ver o quanto a corrupção influencia o planeta em todos os aspectos, cultura, política e economia. E os eventos perigosos ali podem muito bem ser apenas uma encenação para manter as engrenagens girando da forma como os poderosos querem. Só que a guerra chegou em Corellia e agora os diferentes grupos do planeta precisam escolher um lado. Manter a neutralidade não é uma opção. Há também um debate muito pertinente em relação ao núcleo não estar preocupado com os ataques Nihil, porque para eles, os piratas estão aterrorizando apenas a orla exterior. E ninguém da capital liga para a orla exterior. Que rude! Mas quando os Nihil começam a se aproximar do centro da galáxia, esses planetas considerados elitizados entram em pânico. Agora, falando dos personagens, Comac Vitus e Canton Sai são dois mestres que tiveram as suas dúvidas em relação ao caminho que seguir na Força e que, através de experiências de vida, decidiram seguir caminhos diferentes. Ver a jornada de Comac até aqui foi bem interessante e as suas decisões surpreenderam. Talvez não exatamente as suas decisões, mas a certeza de escolher um caminho certo depois de tantos livros em dúvida em relação ao seu caminho enquanto Jedi. Foi surpreendente. Foi um momento chocante e sensível ao mesmo tempo. O Ren foi uma adição interessante na história enquanto Padawan, mas os holofotes ficam para o Rift Silas, que depois de todas essas aventuras, finalmente tem a sua recompensa. Ou seja, a trilogia jovem traça a jornada do Rift até ele se tornar um cavaleiro Jedi. Eu consagro Jedi, Cavaleiro da República. E diante dos últimos eventos, muitos mestres também encontram seu caminho. A Crash também não fica de fora dessa lista e eu ouso dizer que ela rouba a cena em alguns momentos. Ela é a chefe da equipe de segurança de Corellia que acompanhamos e ela também tem uma história bem complexa. Crash amadureceu cedo demais e tenta sobreviver em meio ao trabalho com políticos corellianos. Temos personagens interessantes na equipe da Crash também, como é o caso de Tangor, que é uma Wookiee. E toda vez que tem uma Wookiee na história, eu acho irado. Inclusive, esses personagens de fora da bolha dos Jedi fazem comentários ácidos e maldosos que geram diálogos bem legais. Às vezes não tão essencial para o problema da narrativa, mas que chama a atenção do leitor. Assim, a primeira fase da Alta República se encerra com a confirmação do perigo que está na galáxia, mas principalmente com o perigo que os Jedi correm. E para enfrentá-lo, eles precisam se manter unidos. Não sei se é isso, ok? Não tá claro no livro, mas me parece ser o que leva os Jedi a abandonarem os templos espalhados pela galáxia, e é por conta disso que somente o Templo Jedi de Coruscant existe lá na trilogia prequel. Como eu disse, eu não sei se é por causa desse evento, mas essa urgência, essa sensação de perigo me chamou a atenção no final da história. Horizonte da Meia-Noite não chega aos pés do encerramento da trilogia adulta, o que não quer dizer que não tenha bons momentos e que o final não seja surpreendente. Muito pelo contrário, eu olhei pro final e fiquei tipo assim, hã? E traz um encerramento de fase que entrega amadurecimento e curiosidade diante de um caminho desconhecido para personagens já familiares. E agora devemos deixar de ser um mestre e um aprendiz. É chegada a hora de nos tornarmos irmãos. E assim nós terminamos a primeira fase da Alta República depois de 6 livros. Foram 2 trilogias bem interessantes e que me conquistaram. Eu realmente não esperava ser tão conquistada assim, não só pela história, como também pelos personagens. Porque a Alta República traz personagens extremamente complexos e muito dessa complexidade a gente se vê aqui em Horizonte da Meia-Noite. Então assim, agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse livro,
Se vocês já leram e gostaram, se não leram, estão curiosos, ficaram interessados em ler e principalmente o que esperam para a fase 2, já que agora que encerramos a fase 1, já podemos pensar nos outros eventos que aconteceram na Alta República, né? Então assim, deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima e que a força esteja com vocês!